Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, para suprir, ó Deus, as nossas necessidades espirituais, fazendo com que as nossas vidas se tornem, ó Deus, mais fortes diante do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. O salmista, ele faz uma evocação para que a nossa confiança esteja sempre voltada para o Senhor e nunca para os príncipes. Aqui, quando fala príncipe, significa aqueles conceitos que a gente tem de poder na terra, né? Que a gente reconhece homens poderosos, reconhece coisas poderosas, e quando a gente volta a nossa confiança para esse tipo de poder, de aspecto de poder, né? É de onde vem as decepções, onde a gente sofre as consequências de enfraquecermos na fé. Todos somos frágeis na fé, nós não somos fortalezas inabaláveis, não tem nenhum crente inabalável, não existe esse crente. Eu achava que, eu conheci meu avô, eu achava que era inabalável, meu avô, o pai da minha mãe. Eu achava, não, vovô. Aí um dia, eu me lembro que vovô estava lá triste, muito triste, por uma situação familiar, ele estava muito triste, e orando, ele começou a orar, e pedindo que o Senhor o fortalecesse em seu coração. Aquilo mexeu muito comigo, que era o homem que eu tinha como exemplo, assim, sabe, esse nunca se abala assim. Jesus, irmãos, no Getsemane, ele estava chorando, abalado, porque nós somos seres humanos frágeis. Então eu queria meditar com os irmãos sobre algumas coisas que podem atrapalhar, podem abalar, gente. Eu fiz uma anotação aqui. Eu estou com o celular da igreja, porque o meu, ele não morreu não, mas ele está na UTI. Eu não sei se ele vai sobreviver, está na UTI de Balsas, é quase perdido, né? Mas eu consertei o que estava quebrando, quebrei um monte de outras coisas, e a tela não funciona mais. E depois eu vou ver se a gente vai conseguir fazê-lo funcionar. O Mateus colocou aqui o meu WhatsApp e várias outras coisas aqui. Então eu estou usando o telefone na graça do Mateus, que é o nosso técnico, foi o meu técnico. É sempre um adolescente que pega e conserta tudo, né? Então eu vou ficar com esse celular por uns dias, até o meu ressuscitar. Então fiz aqui minhas anotações. A primeira coisa que pode acometer nossas vidas, o primeiro aspecto da nossa vida material aqui, né? Onde nós sofremos abalos na nossa fé, na nossa convicção, é justamente nas provações. A provação é algo que Deus permite que aconteça em nossas vidas, que a gente entende bem, principalmente quem já é pai, mãe, quem tem criança, que já teve essa experiência de deixar os filhos aprenderem. A gente solta a mãozinha para o filho aprender a andar, né? Aí ele vai equilibrando assim, a gente pega assim, ele fica caindo, machuca o joelhinho, né? Mas é assim que ele aprende a andar. Se a gente ficar com o neném no colo a vida inteira, ele vai fazer 30 anos no colo aqui e não aprender a andar, né? Ele precisa aprender a se equilibrar, precisa aprender a escolher os melhores caminhos, e para isso o pai, a mãe, são os educadores, né? Abre a mão, solta ele, dá liberdade, a gente dá liberdade aos filhos para eles aprenderem, né? Eles vão sair sozinhos na rua. Os meus, a primeira vez que começaram a sair sozinho na rua, eu morava na cidade do interior, rapaz, eu ficava em casa com o coração passando mal, porque a menina foi andando pela calçada para ir para a escola sozinha lá. Não, um desespero, mas é necessário. Ela precisa aprender que na rua tem perigos, precisa aprender a se defender, né? Isso é a aprovação. Deus nos dá a oportunidade da gente aprender a se defender, da gente ser independente, da gente ser forte. Deus quer que a gente seja forte. Ele disse para Josué: sede forte. Deus quer crentes fortes, estáveis.
E para isso, a gente tem que correr riscos. E o Senhor permite isso. Esse é o princípio da aprovação. E é claro que a aprovação não é do jeito que a gente quer. A aprovação não é como a gente planeja. Senhor, eu vou ali ser provado. Não é assim. A aprovação nem é onde a gente quer, nem é como a gente quer, nem é do tamanho que a gente quer. Às vezes ela é maior do que o que a gente espera. E a gente passa dias sendo provado. É quando a gente começa a ter aquele sentimento assim: será que Deus não liga mais para mim? Será que Deus não gosta de mim? A maioria dos crentes já teve experiências assim, de ficar: por que que eu estou sofrendo isso? Por que que eu sofro mais do que aquele irmão lá? Porque a nossa provação, ela é do tamanho que nós precisamos. E às vezes a gente se sente enfraquecido por causa disso. Moisés foi provado. Ele orou dizendo assim: Senhor, eu não suporto isso. Eu não vou conseguir sozinho. E até ele fez uma malcriação com o Senhor. Ele disse: por acaso eu sou a mãe desse povo? Fui eu que botei esse povo no mundo? Por que eu tenho que levar esse povo nas costas? Eu sozinho, eu não vou conseguir. Moisés assim, no extremo da sua provação, diante do Senhor, dizendo que não ia aguentar. Então é claro que a gente tem uma resposta. Jesus trouxe a resposta, é claro que Deus consolou Moisés, ali mesmo Deus falou com ele, mas hoje a gente tem uma resposta melhor, que é Jesus quem disse, né? Ele disse que nós devemos levar para Ele as nossas ansiedades, devemos ir até Ele, aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados, que Ele vai aliviar. A provação é o que nos sobrecarrega, e nós precisamos da provação. A gente não vai ficar livre da provação enquanto estivermos aqui na terra, mas quando a gente estiver sobrecarregado, é Jesus quem ouve a nossa oração. É Ele quem faz a gente lembrar das provações dEle, das dificuldades que Ele passou em nosso lugar, e nos fortalece. Não é isso? A resposta para isso eu até anotei aqui. Está lá em Mateus 11, 28, né, que é Jesus dizendo assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e tem uma promessa: eu vos aliviarei. A gente não pode perder isso de vista, porque Jesus alivia a nossa dor. Ele sabe, Ele passou por coisas piores do que a gente, então Ele sabe o que é que a gente precisa. Então, quando a gente está naquele momento de fraqueza, momento de tristeza, de angústia, quando a gente está desesperançoso, a gente deve se lembrar do que Jesus disse: eu vou aliviar você. E aí a gente se volta para Jesus. É difícil, né? Mas ora: Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de apoio, eu não estou enxergando apoio. E imediatamente, não é daqui a uma semana, é imediatamente, você sente no coração alguma coisa mudar, que é a ação do Senhor, em resposta ao nosso grito de socorro, que Jesus não deixa, é uma promessa que Ele fez. Quando a gente está sobrecarregado, a gente vai para Jesus, porque Ele alivia a nossa dor. Essa é a dor da provação, e ela vem. Por mais maduro que a gente seja na fé, a gente vai sempre estar sendo provado, não é? E temos um outro também motivo de enfraquecimento da nossa estabilidade como crente, que é a solidão. Um jovem vocacionado me perguntou: qual é o maior desafio do homem de Deus? Eu disse: a solidão. E é mesmo, porque a solidão é algo que vai acometer a gente. Sabe aquele negócio da gente achar que a nossa dor sempre dói mais? O outro está com dor, todo mundo tem dor, tem problema, mas a gente vê a nossa dor, não é verdade? Então, sempre vamos enfrentar momentos em que os amigos não estão por perto, que a gente não tem o pastor por perto, não tem um crente por perto, a gente vai se sentir sozinho. É necessário que a gente aprenda a se sentir sozinho e buscar ao Senhor. Elias se sentiu sozinho. O profeta Elias, ele foi para a caverna, se sentou lá, e Deus foi atrás dele: por que você está fazendo aqui? Uma igreja lá e você aqui? E ele disse: eu estou sozinho, não tem mais crente comigo, não tem mais ninguém comigo, e eu fiquei só.
E os inimigos ainda querem acabar comigo, não tem ninguém do meu lado. Ele estava se sentindo só, ele tinha um moço que acompanhava ele, né? Mas ele, sabendo que o moço ia ficar sendo vítima da situação dele, deixou o moço para lá e foi embora sozinho, porque ele achava que ele não ia mais ter ninguém, não tinha mais amigo. Quantas vezes a gente não já se sentiu sozinho, desamparado, sem amigo? E nesses momentos a tristeza enche o coração. A gente somos frágeis e a gente precisa de apoio. E a gente viu ali que com Elias ele começou a orar e o Senhor o apoiou. O Senhor foi até ele e restaurou o seu ânimo, né? A resposta do Senhor foi assim, saia da caverna, volte para o seu caminho, volte para o caminho que Deus colocou você. E Elias, quando se levantou daquela angústia que ele estava, ele foi para onde? Foi ungir reis, foi ungir o próximo profeta, que foi maior do que ele. Então, o Senhor vai nos resgatar. Aí eu anotei também a resposta para isso, está no Salmo 68, versículo 6. Alguém pode abrir o Salmo 68, o versículo 6. É um versículo bem grande, mas é uma palavrinha assim só que a gente quer. Mas a gente vai ler o versículo 68, versículo 6. 6. Sim, pode ler. Deus faz que o solitário more em famílias, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha que coisa linda. O início do versículo está dizendo que Deus faz o pior solitário se sentir acolhido. Então, quando a solidão apertar no coração, quando a gente tiver aquele momento que a gente acha que não tem mais ninguém com a gente, é só orar, porque o Senhor vai encher o coração da gente de conforto, porque Ele não quer nenhum de nós na tristeza, claro que não. E na angústia da solidão, que a gente vai experimentar isso mesmo, a gente ora e o Senhor nos acolhe. O Salmo diz que Deus faz o solitário se sentir acolhido por uma família, não é isso? Então, quando a solidão chegar, a gente tem que se lembrar do Salmo, porque o Senhor está pronto para restaurar a nossa alegria, para trazer de volta o nosso sentimento de família de Deus. E outra coisa que acomete o nosso coração, que é também muito comum e é talvez um dos grandes problemas dos crentes, é o pecado que não nos deixa, o pecado que quando a gente pensa que está livre do pecado, não, a tentação está lá, somos pecadores, não deixamos de ser pecadores, somos pecadores. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que eu sou, escravo do pecado. A minha mente quer a santidade, a minha mente busca a santidade, mas o pecado reina no meu corpo, disse o apóstolo Paulo. Ou seja, somos escravos do pecado. Nós não fomos libertos, nós temos agora a bênção de Jesus, a liberdade que Jesus nos deu, mas nós somos frágeis. E o pecado pode incomodar a nossa vida, pode atrapalhar a nossa firmeza, encher de tristeza nosso ânimo. Eu já passei por uma situação que eu não queria pregar, eu não quis ir para a igreja pregar, por causa da angústia do pecado que encheu meu coração. Mas é claro, a gente também tem uma resposta aqui, está em 1 João 1,9. Eu não lembro quem foi que estava recitando esse versículo há pouco tempo, eu acho que foi no último culto de oração. Alguém falou 1 João 1,9. Eu sei decorado, porque tem um corinho que é a letra de 1 João 1,9. Eu vou recitar para os irmãos, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar do que a gente já cometeu e nos purificar do que a gente quer cometer. Então, quando o pecado pesar no coração, pesar nos nossos membros, no nosso corpo, a gente tem que se lembrar disso, que o Senhor está pronto para receber. A gente tem que se curvar diante dele e confessar: Senhor, o meu pecado é este. Esse pecado tem nome, né? Não é os muitos pecados, não é este pecado, aquele pecado.
tudo que a gente fez de errado. A gente não precisa se confessar na igreja, não precisa se confessar para o sacerdote, não. A gente tem que se confessar para Jesus e dizer: Senhor, esta é a minha fraqueza, olha aqui a minha fraqueza, este aqui é a minha falha que me enche de tristeza. E o Senhor então vai nos perdoar e vai nos fortalecer diante da nossa injustiça. É uma promessa, está escrito em 1 João, né, que nós somente precisamos confessar o nosso pecado. O apóstolo Paulo confessou seu pecado e o Senhor encheu a sua vida de alegria, né? E por fim ainda tem uma outra fraqueza humana que nos acomete, né? Que é o nosso sentimento de fragilidade. Quando a gente vê o inimigo mais forte do que a gente, quando a gente vê que parece que o Satanás tem mais força do que a gente, o inimigo é mais forte do que a gente se sente enfraquecido. Quantas vezes a gente não se sente fraco por causa da ação do inimigo ao nosso redor? Teve um fim de semana desse, irmãos, que foi uma coisa impressionante. Parecia que era carnaval. Onde eu chegava tinha um som mais alto do que até aqui. Eu vim para fazer os estudos aqui na frente, eu não estava conseguindo, aqui na salinha, tudo fechado, ar-condicionado ligado, eu não sei onde é que estava, eu acho que eram os dois vizinhos que tinham um som ligado, que eu não estava conseguindo estudar. Aí vem aquele sentimento assim: rapaz, parece que o inimigo é mais forte. Será que o inimigo é mais forte do que o Senhor? Não é. Às vezes a gente tem a sensação de fragilidade, de fraqueza, mas o Senhor, Ele vai nos socorrer. A gente tem um acontecimento muito interessante lá em 2 Reis 6,16, que é aquele episódio de quando o inimigo, o rei da Síria, mandou caçar o profeta, porque o rei planejava um ataque a Israel e o Senhor falava ao coração do profeta. Aí o profeta chegava para o rei e dizia: o rei, eles vão atacar ali. Aí o rei mandava uma guarnição para lá. O rei da Síria estava achando que tinha um traidor no meio deles. Disse: não tem não, é porque eles têm um profeta que defende o rei. Aí ele mandou matar o profeta. Aí o profeta estava numa vilazinha lá, né, e o exército todinho chegou e cercou a vilazinha. Aí o moço do profeta olhou e viu os inimigos e disse: ai meu Senhor, estamos perdidos, porque o inimigo é gigante e só temos aqui nós dois. Aí o profeta disse para ele aquela célebre frase, né? Não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o menino ficou olhando: como? Somos só dois. Aí o profeta orou para que ele pudesse ver, e ele viu a quantidade de anjos ao redor do profeta. Os anjos são ministradores a favor dos santos. Então sempre seremos mais do que os inimigos, sempre seremos mais fortes do que o inimigo. O inimigo pode ter todas as armas para abalar a gente, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, mesmo que a gente esteja sozinho. Mas o Senhor vai enviar os anjos que são necessários para que a gente possa vencer qualquer que seja o inimigo, porque é uma promessa do Senhor. E a gente tem também a resposta lá em Isaías 41, versículo 10. Quem tem a Bíblia mais fácil aí? Isaías 41, 10. Foi o versículo que me fez vir para o ministério. Isaías 41, versículo 10. Alguém achou? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra. Amém. Destra fiel. Exatamente. Então, é Deus quem nos fortalece, não é o amigo, não é o príncipe, né, como o salmista diz. É Deus. Então, queridos, o nosso grande desafio de crente, porque problema a gente vai ter, no mundo a gente vai ter aflição, Jesus disse, mas a nossa arma é a oração. A gente tem que se voltar para o Senhor, porque Ele tem a solução para todas as nossas fraquezas, todas as nossas debilidades.
O Senhor tem o remédio que a gente precisa para se fortalecer e vencer qualquer que seja a fraqueza. É por isso que o texto bíblico diz tão claramente que nunca seremos tentados acima de nossas forças, porque nós somos mais fortes quando a gente ora. Aí sim a gente pode ler o resto do Salmo. Eu vou ler para os irmãos, do Salmo 146, a partir do versículo 10, 7, que diz assim, ó: o Senhor que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aqui quando o Salmo fala dos peregrinos, das viúvas e dos órfãos, eram as 3 categorias sociais mais sofredoras daquela época. Hoje são os pobres, os injustiçados, os crentes, os mais frágeis na sociedade. E aqui quando ele diz: o Senhor reina para sempre, ó Sião, a gente pode dizer assim: ó igreja, o nosso Deus é quem reina, e Ele tem mais força do que todos os males que podem enfraquecer a gente, de geração em geração. Então, queridos, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações, e quando chegar o momento ruim, quando chegar o momento de tristeza, onde a gente não acha força, a gente tem que se voltar para Deus, mesmo enfraquecido, mesmo triste, e orar, porque no final da oração nós seremos mais fortes do que quando começamos a orar. Amém? Vamos perguntar ou discutir?